E a situação do Grêmio ficou extremamente complicada na Libertadores da América. De quem é a culpa? Começando mais um vídeo pós-jogo, sempre com a força e o apoio da Esportes da Sorte. Aposte em quem aposta no Grêmio. O link tá na descrição do vídeo. E fim de jogo na Arena do Grêmio. Grêmio 0, Huachipato 2. 2-0 para os chilenos. O primeiro time da história do mundo que ganhou do Grêmio na Arena, né, lá em 2013. Por 2-1, hoje faz 2-0 no Tricolor, também em casa, né? Nós perdemos novamente em casa para esse mesmo time. Lá em 2013, depois a gente empata com eles no Chile e a gente se classifica para as oitavas naquele jogo e eles são eliminados. Daí dá aquela confusão no fim que o Luxemburgo vai para a briga e cai, tropeça e sei lá, escorrega. Então é um time aí com quem nós já temos um histórico conturbado, digamos assim, e hoje foi mais um capítulo, né? Foi mais um pedaço da touca do Huachipato sendo costurada nas nossas cabeças. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes. A primeira é falar um pouco dessa questão das poupadas, do planejamento, do gauchão, de La Paz. Eu vou aqui tentar, né, fazer um combo de análise, sobretudo refletindo no jogo de hoje, né, em que o Grêmio começa com um time descaracterizado. Eu vou falar um pouco novamente, a gente tem que voltar às vezes em alguns assuntos, vou falar de novo sobre isso. E a segunda parte do vídeo, aí eu vou tentar ser um pouco mais objetivo sobre as culpas, né, ou as responsabilidades, os motivos pelos quais o Grêmio acabou obtendo esse insucesso dentro de casa e se complicando bastante na Libertadores. Mas também, não sei se chega a ser uma terceira parte, mas também vou falar do futuro da Libertadores, das possibilidades, né? O pulso ainda pulsa, calma, mas é óbvio que ficou difícil. Começando pelo começo, tá? E aqui eu vou falar principalmente das pessoas que não emitiram opinião nenhuma sobre o Grêmio poupar, não poupar, jogar o gauchão assim, jogar em La Paz assado, porque é isso que caracteriza o oportunismo, né? Se a pessoa ficou quietinha e agora está dizendo, olha aí, foram poupar na Libertadores, lá na estreia, na Bolívia, tá aí, agora estamos quase eliminados. Isso é oportunismo. Isso, se tu for no dicionário procurar oportunismo, tá lá a foto dessas pessoas, né? Porque aí não é nem o engenheiro da obra pronta, é o oportunista mesmo, não tem outra palavra, né? Agora, muita gente já reclamou antes e agora, bom, as minhas redes sociais estão pipocando, né? Porque eu fui um dos caras que defendeu ou entendeu a logística do gauchão e de La Paz e tal. Olha aí, agora quer dizer que deu certo, comprometeu o Libertadores, blá, blá. Aí não sei se chega a ser oportunismo, mas eu ainda acho que há um resultadismo nessa ira, nesse desabafo aí, porque embora eu faça uma crítica ao Renato aqui nesse vídeo, eu também concordo com ele em outro ponto sobre uma análise macro que ele faz, dizendo que se pudesse voltar no tempo ele faria exatamente a mesma coisa. Isso para mim é a síntese daquele vídeo que eu fiz anteriormente falando do poker, das probabilidades, né? Tu tem uma mão, tu tem um cenário, tu analisa e tu faz o que é o certo perante as probabilidades, né? Ah, perdeu. Pode ser, às vezes tá com 10% de chance de perder, 90% de ganhar e tu perde. Mas se essa situação acontecer de novo, tu vai lá e faz a mesma coisa de novo, porque é o certo. Né? Ah, mas olha o que aconteceu. O que aconteceu não tinha como saber, né? Então, já estou entrando aqui nessa análise do resultadismo, né? Olha aí. Cara, eu continuo achando que em La Paz e na Arena no sábado passado, o Grêmio fez certo. Eu vou tirar um pouco dessa análise o jogo de hoje contra o Huachipato, porque eu acho que tem asteriscos, tá?
Mas a estreia na Libertadores e o jogo do Huachipato e o jogo do Juventude, eu acho que o Grêmio fez certo. Perante as circunstâncias, eu já falei de tudo em vídeos anteriores, não vou me repetir aqui, né? Ah, mas deu errado. Tipo assim, alguém poderia dizer isso, principalmente se o Grêmio tivesse perdido para o Juventude. Porque poderia, né? Vamos supor, o Grêmio perde em La Paz, perde para o Juventude e perde pro Huachipato hoje. Não quer dizer que a estratégia foi errada. Quer dizer que o Grêmio tem problemas. Quer dizer que o Grêmio tem problemas. Como é que eu vou te dizer isso? Vamos supor, tu me pergunta assim, Lucas, eu tenho um par de tênis e um par de chinelos. Eu preciso ir a uma festa e eu preciso ir à praia. Eu preciso que tu me ajude na logística para entender. Eu só posso usar um par em cada evento. O que eu uso onde? Aí eu vou te dizer, olha cara, eu acho melhor tu usar o par de tênis na festa e depois usar o par de chinelos na praia. Aí tu vai lá, me obedece, vai pra festa, tranquilo, e depois tu vai usar o chinelo na praia, tem um arrastão na praia, tu tenta correr e como tu tá de chinelo, tu não consegue. E aí tu vai me dizer, tu tá errado, tu me deu a dica errada. Eu tinha que correr, eu deveria estar de tênis, né? E a festa que eu fui era um churrasco, cara. Dava pra ter ido de chinelo, tranquilo. Tu me disse errado, cara. Eu ainda acho que faz mais sentido ir pra praia de chinelo e pra uma festa de tênis. Deu errado por uma circunstância. Mas não é que eu te dei a dica errada. Entende? Ou, aí tu vai de chinelo pra praia e tenta dançar uma chula. Na beira da praia alguém bota lá uma música gaúcha e tu quer dançar uma chula. E aí tu tá de chinelo e o chinelo te atrapalha. Cara, tira o chinelo, dança a chula de pé descalço, né? Agora, não, eu deveria ter ido de tênis, porque é melhor dançar a chula de tênis, cara. Aí são as circunstâncias, como é que eu vou imaginar que tu vai dançar uma chula na praia? Mas eu ainda acho que a minha estratégia tá correta, entendem o meu ponto? Né? Porque se a gente for resultadista, é mais ou menos isso, a gente vai olhar pra chula, pro arrastão, pro não sei o quê. E cara, eu ainda acho que a logística desses dois primeiros jogos foi correta. Onde estão os asteriscos desse segundo jogo? Porque aí eu fui surpreendido hoje. Eu falei muito que fazia sentido o Grêmio poupar em La Paz pela altitude, pela viagem desgastante, por tudo que envolvia aquele jogo, né, que seria uma grande chance de perdermos, inclusive com os titulares, apenas gerando desgaste e não adiantando nada em termos de tabela. Então eu defendia isso, mas eu defendia inclusive amparado num calendário que se apresentava ali na frente, duro para o Grêmio, e que era um dos jogos que tinha uma brecha mais clara de poupar. Né? Eu pensei assim, vai ser titular contra o Juventude, vai ser titular contra o Huachipato, talvez contra o Vasco dê para dar uma segurada em um jogador ou outro mais desgastado, mas assim, é esse jogo de La Paz o jogo chave para poupar. Depois, um ou outro lá na frente a gente consiga fazer um mistão também, mas o jogo-chave para poupar mesmo é esse. Depois a sequência é dura e a gente vai precisar de força máxima. E hoje o Grêmio não entrou com força máxima. O Grêmio não entrou com força máxima. E aí o asterisco que eu faço, eu acho que o Renato errou. Com certeza ele errou. A minha dúvida é um erro grande, mais conceitual, ou é um erro pequeno, mais de comunicação? O que eu quero dizer com isso? O Renato, eu acho que ele fala umas coisas na entrevista de uma forma simplificada, exagerada às vezes, descaracterizada, e dá a entender uma coisa que não é. E geralmente essa coisa joga contra ele. Ele passa a imagem de fanfarrão, de que manda no clube, e não é assim. O Renato às vezes fala assim, aí eu mandei o médico fazer como é que se diz, aquelas injeções lá, uma infiltração no atleta e mandei ele jogar. Aí os jornalistas ficam lá se descabelando. Nossa, mas o Grêmio não tem médicos para mandar, o Renato manda até na área médica. Como é que um Renato que não é formado em medicina manda um médico dar fazer uma infiltração, dar uma injeção de sei lá o que num jogador? Quem é o Renato para dizer isso? Cara, é a forma dele falar. É óbvio que o médico chegou pro Renato e falou, Renato, a situação do atleta é essa, ele até pode jogar,
a gente não recomenda que jogue mais de 50 minutos, ele vai ter dor, né? Talvez para aliviar essa dor uma infiltração pode resolver, e nestes moldes, se o jogo for importante, ele até pode jogar, mas ele vai estar um pouco descontado. O que tu acha? Daí o Renato diz, não, acho que sim, vamos jogar com ele então, faz a infiltração. Aí na coletiva ele diz, eu mandei fazer uma infiltração nele e botei ele para jogar. Entende o que eu tô querendo dizer? O Renato, eu acho que ele fala de um jeito que parece o que não é. E parece uma coisa que joga contra ele. O que eu quero dizer com isso? Na coletiva, ele chegou a dizer hoje que poupou o Pavon, poupou lá uns 3, 4, 5 titulares, por conta de que eu sei ver no vestiário o atleta que tem condições de jogar ou não. Se essa é a verdade nua e crua, o Renato erra redondamente, retumbantemente. Aí é amadorismo, aí é várzea, aí é um clube que mexe com milhões e milhões de reais por mês e a gente está tratando com empirismo, com achismo, com feeling, que até em alguns casos vale, né, se utilizar disso, mas tem um limite. Aí tem que ser profissional, aí tem que fazer o teste do CK, para ver quem realmente se desgastou mais na final e pode estourar a qualquer momento. Ou não necessariamente estourar, mas que vai jogar tão descontado hoje que é melhor nem jogar, né? Por mais que não se lesione, vai ser uma nulidade em campo, né? Aí a fisiologia vai te ajudar, vai te indicar esses caminhos, e se for esse o caso, por que o Renato não diz isso na coletiva? Por que ele não esmiuça isso dessa forma? Olha, gente, o Pavon eu só botei no finalzinho porque os fisiologistas me disseram, Renato, se puder nem botar ele é melhor. Eu acabei botando porque o bicho estava pegando, mas me instruíram a nem botar. De tão desgastado que ele estava. Se ele diz isso, não há quem não entenda. Agora, quando ele fala, eu quis poupar, e aí ele pega lá faz um sorteio com um papelzinho e fala, vou poupar o Pavon, vou poupar o Gustavinho. Aí nos passa um amadorismo que a gente fica inconformado. E aí eu tenho margem para pensar que beleza, os caras estão um pouco desgastados, mas se botasse todos os titulares seria melhor hoje. Que foi uma coisa da cabeça do Renato, sem muito embasamento científico, que está totalmente equivocado. Então por isso que eu digo, se ele faz isso dessa forma mesmo, é um erro gigantesco que o Grêmio, a partir da sua direção, precisa coibir, precisa corrigir. Agora, se não é bem assim, se a coisa é muito mais profunda, se a questão médica está em cima disso, se realmente haviam riscos ou prejuízos consistentes identificados nesses jogadores para o jogo de hoje, aí o erro do Renato é menor, mas é de comunicação. Explica isso, deixa claro isso, para a gente não ter essas dúvidas e não ter esse desgaste e esse ruído. Então ficam esses asteriscos para o jogo de hoje, que eu acho que daí já me soou um pouco estranho essa escalação de hoje, tá? Mas, repito, falar agora, porque a estratégia... Não, os jogos anteriores eu sigo mantendo a minha opinião, tá? E aí agora entrando especificamente nos motivos da derrota de hoje, na culpa da derrota de hoje. Como é que eu vou explicar isso? Eu adoro analogias, né? Eu adoro analogias, assim. Cara, às vezes a gente culpa a coisa errada. Olha aí, foram poupar em La Paz. O que tem a ver, cara? Calma. Foram priorizar o gauchão. Gente, tava claro que o Grêmio poderia ter ganho com o time que entrou em campo hoje, né? Mas na minha opinião, o Renato pode ter errado um pouco. A gente tem essa questão aí do asterisco das poupadas, que eu não sei se eu entendi completamente, que pode também ter influenciado. Pode ter um monte de coisa associada aí à derrota do Grêmio de hoje. Sorte e azar. É inegável que o Grêmio teve azar no jogo de hoje, né? Perdeu gols bizarros. Teve um gol anulado lá, que foi um impedimento espírita. Tudo deu errado pro Grêmio, né? Isso há de ser considerado. Mas eu acho que se eu for elencar um fator principal da derrota do Grêmio de hoje, é o elenco. O elenco do Grêmio carece de muita qualidade. Muita qualidade. Porque essa qualidade
passa por cima de uma arbitragem ruim, não foi nem o caso de hoje, não estou falando da arbitragem, tá? Mas passa por cima eventualmente de uma arbitragem ruim, eventualmente de um dia de azar ou de sorte, né? Eu já vi um monte de vezes o Grêmio ter muito azar em alguns jogos, né? O juiz não dá pênalti, lesiona uns 2 ou 3 caras, a bola bate na trave 5 vezes, o goleiro dos caras é o melhor em campo e a gente ganha. E a gente vai lá e faz 2-0. Né? Com todo esse combo de azar, a gente passa por cima. Faltou hoje ao Grêmio elenco para passar por cima disso. Esse é o furo do Grêmio. O furo não é poupar, não é jogar em La Paz, não é jogar contra o Juventude, não é a estratégia A, B ou C. Com um elenco mais robusto, a gente ganharia hoje com qualquer estratégia aposta. Essa foi a minha grande sensação. Eu vi um Diego Costa, por exemplo, hoje, eu estava na arena, eu vi um Diego Costa se arrastando em campo, sobretudo no segundo tempo. Não estou culpando ele, o cara já tem uma idade, o cara jogou muito na final do Gauchão, faz 3 dias isso, é natural que ele esteja desgastado. Mas ele acabou o jogo sem ser substituído, gente. Isso é um erro do Renato? Talvez não. Não tem quem botar. Eu vou citar 3 nomes aqui, dos 3 setores que compõem um time de futebol. Setor defensivo, meio de campo e ataque. O Grêmio acabou o jogo com o Rodrigo Eli machucado, todo estoporado na touca, não sei o que, fez um corte no rosto, não sei o que lá. Rodrigo Eli acabou o jogo. Pavon entrou no lugar do Cristaldo, se eu não me engano, numa posição que não era dele, mais no meio ali, mais como meia. E o Diego Costa, morto em campo, acabou o jogo. Por que isso? Por que aconteceram essas 3 coisas? Porque, cara, o Rodrigo Eli, por pior que seja, está se mostrando uma decepção retumbante para mim. Eu apostava minhas fichas nele até, mas está sendo lamentável. É quem tem. É quem tem. O Grêmio tem uma carência na zaga bizarra. O Grêmio está jogando com o Vija Sante, o melhor volante do país, na zaga. Aí podemos até questionar essa invenção do Renato, mas é o que está acontecendo no momento, cara. O Grêmio precisa contratar uns 2 zagueiros, pelo menos um titular indiscutível e o outro para brigar por essa posição para ontem. Para ontem. Meia. Quem é meia? Não tem, é o Cristaldo. É só o Cristaldo. Foi o que o Gabeira disse lá em São Luís. Ah, mas por que tu usa o Natan Pescador? Porque é o único meia que a gente tem no elenco além do Cristaldo. Ele praticamente desenhou isso na resposta dele. Como quem diz, eu nem gosto, nem queria, mas é quem tem. Ou seja, não tem ninguém. Porque o Natan Pescador não existe, não tem ninguém. Né? Aí o Pavon entra no final do jogo, teoricamente desgastado, numa posição que não é dele. E aí o Diego Costa joga até o fim do jogo com a língua, né, com a gravata pendurada aqui no umbigo, porque a opção é JP Galvão. Gente, o Grêmio é muito mais clube, é 20 mil vezes maior do que o Huachipato. Agora, tem horas que estão em campo jogadores do nível do Huachipato. O Galdino é um jogador do nível do Huachipato. Talvez o Eli seja, pelo menos hoje em dia, nessa fase da carreira dele, o JP Galvão, idem. Né? O JP Galvão nem estava em campo, mas, né? Talvez o Mike seja um jogador de Huachipato. Cuiabano, não joga há 200 anos, dá para dar um desconto para ele, mas também a gente viu ali que não, né? Então, assim, elenco. Aí tinha uns amigos meus num grupo de WhatsApp do Grêmio. Nossa, parece ter sido uma ótima ideia poupar, né? Focar no gauchão. Daí eu falei, sim, era uma ótima ideia. O problema não foi focar no gauchão. O problema é não ter elenco para eventualmente poupar 3 ou 4 hoje e ainda assim cravar os caras. E ainda assim perder 38 gols feitos. Foi o que o Grêmio perdeu. Né? O Renato, e a gente pode discutir também se é falha dele, se é o jeito dele, que é um futebol muito aberto, que faz muito gol e toma muito gol. Hoje o toma muito gol estava lá de novo, mas o faz muito gol falhou, os caras brincaram de perder gol, deu ruim. Né? Então foi esse o preço que o Grêmio acabou pagando. E assim, gente, eu não tô falando que o Palmeiras, o Flamengo, até mesmo o Galo
Eu sei que esses caras estão com mais bala na agulha, mais dinheiro, não tô me querendo comparar o elenco deles, mas assim, se a gente tem um Daverson no banco de reservas para entrar no lugar do Diego Costa quando ele morreu, ou até desde o início do jogo, vá lá, né? Se a gente tem um meia minimamente decente para substituir o Cristaldo também quando ele se apagou, se a gente tem um zagueiro minimamente confiável, de repente já é um alento pro jogo de hoje, sabe? Tô falando de 3 nomes, assim, 3, na verdade só dei um nome, né, do Daverson, mas pega mais 2 de um nível, assim, cara, de repente já é outro jogo, né? Tem lá um Vitão, lá um zagueiro do Inter, aquele, um cara desse, um mercado da vida, hiper contestado lá no Inter, mas se tá ele no lugar do Eli hoje, sabe? Tipo, aí tem um Daverson lá na frente. Nem sou fã do Daverson, nem do mercado, nem longe disso, mas entendem, para reserva. E de repente tem um meia que, sabe? Ou de repente tem um outro ponta mais experiente, né? O Gustavo Nunes tá dando uma oscilada que é natural da idade, o Natan Fernandes às vezes também, sabe? E num jogo às vezes encardido de Libertadores, falta maturidade para esses caras, sabe? Se tivesse um cara mais experiente até pro ataque ali, pra ponta e tal. Não tem, cara. Não tem. O time do Grêmio é bom, não é excelente, não é ótimo, é bom, mas o time, quando começa a ter que buscar elenco, falta perna, falta gás, né? Então, na minha opinião, cara, teve azar, teve 1000 gols perdidos, e aí nisso aí o Renato tá certo, sabe? Ele faz todo um planejamento e os caras brincam de perder gol, bola na travessão, na trave, no rebote, o goleiro, e impedimento, não sei o quê. Se 2 dessas entram, era outro jogo e não tinha todo esse mimimi, é verdade. Mas se tivesse um elenco mais robusto, eu acho que a gente tinha chances de faturar os 3 pontos, né? Ou no mínimo um empatezinho um pouco mais alentador. Acabou pro Grêmio? Acabou pro Grêmio? É uma pergunta que eu acho justa, né, de se fazer. Eu acho que não. Eu acho que a gente está vivo ainda, né? Eu sempre falo daquele River Plate de 2015 que passou com 7 pontos e foi campeão. Sei que é uma exceção, né? Principalmente porque eles foram campeões. Talvez passar com 7, 8 pontos não é tão exceção assim. Mas depois ser campeão aí sim precisa de uma conjunção de fatores aí bem específica. Mas o pulso ainda pulsa. O pulso ainda pulsa. O grupo está razoavelmente embolado, ainda não tem ninguém disparado. Agora, se o Grêmio quer rir, tem que fazer rir. Se quer continuar vivo, vai ter que arrancar ponto fora de casa, vai ter que bater no Estudiantes, na Arena e talvez fora também, no mínimo empatar. Né? Vai ter que devolver essa vitória para o Huachipato lá no Chile. Né? E sem negociação vai ter que ganhar do The Strongest aqui na Arena. Tudo isso que eu falei é possível de acontecer. Por isso que o Grêmio está vivo. Né? Agora... tem que acontecer. Sem margem para tropeço, sem margem para desconcentração, sem margem para negociação. E com este elenco. Porque se vier reforço, é só para as próximas fases, se o Grêmio estiver lá. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.